Falando de circulação no geral. Como eu falei lá no início, a circulação humana ela é dupla, porque a cada volta completa do sangue, ele vai passar 2 vezes pelo coração. Uma vez como sangue arterial, e que, como eu falei, é rico em gás oxigênio, e a outra vez como sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Entendamos o desenho da seguinte forma. Azul, tá? Lado direito, azul. Vermelho, lado esquerdo, certo? Artéria tira o sangue do coração. Veia coloca o sangue no coração. Circulação dupla. Uma é chamada pequena circulação ou circulação pulmonar, porque é a circulação entre coração e pulmão, que está bem próximo. Como a gente pode ver aqui, olha, coração está aqui, pulmão, lado direito, lado esquerdo. Então aqui, ó, por exemplo, no lado direito, na parte azul, aqui, ó, aqui, bem aqui embaixo, quase não dá para ver aqui, mas ó, tem a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ela leva o sangue que saiu do ventrículo até o pulmão para que haja hematose, aquela troca sanguínea, para jogar fora o gás carbônico e trazer o gás oxigênio de volta. Então, isso é um sangue venoso. Essa artéria pulmonar, ela carrega sangue venoso. Aí, beleza, aqui no pulmão, tudo se resolveu, tudo ficou lindo, o sangue ficou arterial, tá perfeito, cheio de gás oxigênio. Beleza, não, olha, vamos voltar a trabalhar. Então, aqui, ó, segue aqui, ó, esses dois aqui, ó. As veias pulmonares. As veias pulmonares, elas trazem o sangue agora, um sangue arterial, para dentro do átrio, para dentro do coração, através do átrio esquerdo. Aqui existem válvulas que separam átrio e ventrículo. Então, esse sangue arterial que está no átrio, ele segue aqui para o ventrículo, e aqui do ventrículo, ó, a artéria aorta. Tão falada artéria aorta. Sim, a artéria aorta, ela tá cheia de sangue arterial e ela vai levar para cá, para o cérebro, e vai levar para o corpo. Quando eu falo de uma circulação envolvendo o corpo todo, eu falo de grande circulação ou circulação sistêmica. Essa circulação vai trazendo aqui, ó, para todos os órgãos, todo o corpo vai receber esse sangue arterial. O que vai acontecer com esse sangue arterial? Olha, vamos começar a juntar as coisas. Esse gás oxigênio da respiração, ele vai ser transportado para todas as células. Todas elas vão receber isso para que elas possam produzir energia, produzir molécula de ATP. Como que elas vão produzir isso? Junto com a glicose, que é fruto da digestão do carboidrato. Que, se você ainda não viu, dá uma olhadinha na aula de carboidrato lá, que já está falando disso daí. Então, uma coisa está muito interligada à outra. Essa circulação, então, já que ela envolve o corpo todo, eu chamo de grande circulação ou circulação sistêmica. Durante aí, o que vai acontecer? As células produzem ATP e esse gás oxigênio que foi usado junto com o carbono da própria célula, junto com tudo aquilo que foi elaborado ali dentro, foi metabolizado ali dentro, sobra o gás carbônico. É uma das coisas que restam daí. Esse gás carbônico não serve. Então, ele volta para a corrente sanguínea. E aí, ó, volta para o lado de cá. Volta para o desenho, ó. Vem para o lado azul agora, lado direito. Sobe de novo. Se eu estiver falando do cérebro, ele vai descer. Mas ele vai levar aqui, ó, através das veias cavas. Veia cava superior, aqui em cima. Veia cava inferior. Carrega esse sangue venoso. Se você tiver dúvida, lembra de veneno. O sangue venoso é um veneno pra gente, cheio de gás carbônico. Voltando. Então, leva esse sangue venoso
para o lado direito do coração, então, na mesma forma, entrando pelo átrio, segue pelo ventrículo e sai de novo pela artéria pulmonar. Então, ó, 2 vezes o sangue passou por ali. Por isso, uma circulação dupla, certo? Continuando. Já que a gente está falando de sangue, composição do sangue. Primeiro, eu tenho 3 células principais, tá? Que é a parte sólida do sangue, digamos assim. Existe o plasma, que é a parte líquida do sangue, e existem os elementos figurados, que são as células. Divido em 3 grupos. O primeiro grupo são os leucócitos, ou os glóbulos brancos, os famosos soldadinhos. São aqueles que estão prontos para nos defender. São lindos. Lindos. Mas ainda tem uma divisão. Existem os neutrófilos e os monócitos. Os 2 fagocitam micro-organismos. Então, assim, ó, uma abertura, você se cortou, abriu espaço para a entrada de micro-organismos. O teu corpo recebe a informação de, olha, vai dar ruim. Vamos resolver isso. Como que nós vamos resolver? Glóbulos brancos ainda estão indo em direção, hein? Tá, quem vai primeiro? Os neutrófilos e os monócitos. Eles começam a perseguir esses micro-organismos e fagocitam. Eles comem eles, digerem eles. Existem os eosinófilos, que trazem uma resposta imune aos parasitas que estão na mucosa do trato intestinal. E, além disso, envolvidos em questões alérgicas, tá? Então, os eosinófilos são eles que vão começar a limpar por dentro. Existem os basófilos e os mastócitos, que eles provocam uma vasodilatação. Se tem vasodilatação, aumenta a permeabilidade dos vasos. E os linfócitos. Esses linfócitos é que são muito, muito, muito amados na imunologia, porque sem eles a gente não seria nada. Os linfócitos são aqueles que produzem realmente células para o nosso sistema imune, mas é de uma imunidade adquirida, é uma imunidade com memória. Depois, todas as vezes que você tiver contato com o mesmo patógeno, o mesmo micro-organismo, ele vai saber te defender com muito mais facilidade. Dentre eles, os linfócitos B, que são aqueles que diretamente produzem anticorpos. Então, eu estou falando dos produtores dos nossos anticorpos, que são aqueles que ficam lá guardadinhos, só recebendo, guardando as informações para produzir os anticorpos e liberar na hora que tiver necessidade. Existem ainda as hemácias, ou glóbulos vermelhos, que elas são umas células bicôncavas, elas não são totalmente arredondadas, elas são bicôncavas e não tem núcleo. Bizu, não dá para fazer exame de DNA com hemácia. Por quê? Porque ela não tem núcleo. E o material genético fica guardado no núcleo. Então esquece, não pode tirar dali, da hemácia em si. E essas hemácias, elas têm uma durabilidade de 120 dias, mais ou menos. Uma coisa importantíssima, hemoglobina. Essa hemoglobina, ela é responsável por aderir proteínas específicas que estejam relacionadas ao nosso tipo sanguíneo, fator RH. É nela que adere o ferro da alimentação, é nela que aderem-se os gases respiratórios, só que, infelizmente, ela tem uma maior facilidade para aderência com gás carbônico, né? Poderia ser com gás de oxigênio? Poderia, mas não, com gás carbônico. Mas ela que carrega os gases respiratórios de um lado para o outro. Então, extremamente necessárias. Acho que deve ser por isso, tadinha, que elas vivem tão pouco tempo que elas se cansam. E as plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares. Plaqueta não é uma célula. Plaqueta é fragmento. Então, fragmentos celulares esses que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Qualquer corte, qualquer rompimento de vaso sanguíneo, as plaquetas seguem nessa direção e formam uma rede impedindo que o sangue continue sendo desperdiçado, que ele continue saindo por aquele espaço. Forma uma rede, ou seja, forma um coágulo. Essa é a grande função da plaqueta.
Por isso, a preocupação, por exemplo, no caso de dengue, porque a preocupação com o número de plaquetas. Quando se faz exame sanguíneo, no caso de dengue, a maior preocupação é o número de plaquetas. Por quê? Porque se diminui o número de plaquetas demais, a dengue pode chegar a uma dengue hemorrágica. Então, a dengue hemorrágica, o que é na verdade? Quando tem um número muito baixo de plaquetas, e aí se um vaso sanguíneo se romper, não vai ter plaqueta o suficiente para tampar aquilo dali, para fechar aquele espaço. Por isso, dengue hemorrágica. Em média, 150 mil é o número de plaquetas, e abaixo de 50 mil, realmente, situação bem preocupante, certo? Para não perder o costume, agora falando para os meus alunos, vocês me devem tudo do capítulo agora. Gente, beijos para vocês, até a próxima.